E abram aí as suas Bíblias no livro de Esté, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler até o 13, até o 17. Amém? E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: não imaginas no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Para nós entendermos melhor essa passagem bíblica, vamos voltar um pouquinho no passado, né? Entendermos melhor o histórico. Nós sabemos que o povo de Deus, ele foi levado cativo. E foram 3 levas. A primeira leva, que aconteceu em 605, aonde Daniel e os seus amigos foram levados a cativo. E a segunda leva aconteceu em 597, e possivelmente nessa leva, aonde os bisavós de Esté foram levados. E a terceira leva aconteceu no ano 586, aonde o templo de Jerusalém foi destruído e todo o povo foi levado cativo. Essas levas aconteciam de 10 em 10 anos. E nesse período em que todo Israel foi levado cativo pelo rei da Babilônia, eles ficaram cativos no período de 70 anos. Sendo que, no ano de 538, o rei Ciro, ele toma o domínio de Babilônia e dá liberdade para que o povo de Deus, eles voltem para as suas terras de origem. Ou seja, para que eles voltem para Jerusalém. Só que alguns foram e outros decidem ficar. Aqueles que decidem ficar, eles ficam dispersos por todo o Império Persa. E justamente Mardoqueu, ele fica também naquela época ali em Susã. E nós sabemos que Esté foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E é aqui que eu quero pregar. E o tema que eu trouxe nessa noite é: fomos chamadas para um tempo como este. Diga aí para a sua irmã: fomos chamadas para um tempo como este. E o texto base, eu quero até que os irmãos coloquem aí, por favor, na tradução NVI. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A história de Esté nos ensina o valor da mulher no plano de Deus. Muitas das vezes nós enfrentamos lutas, momentos difíceis e nós não entendemos por quê. Mas Deus, Ele chamou a cada um de nós para um tempo como este. Assim como Deus chamou Esté, Ele chamou também você, aleluia, com propósito. Deus tinha um propósito na vida de Esté. Deus queria tornar Esté rainha e mais na frente usar ela para salvar o seu povo da morte. Aleluia. E Deus também te chamou, igreja, com propósito. Deus te colocou num lugar com propósito. Deus te chamou com propósito para que você realize algo para o Senhor neste tempo de hoje. Aleluia. E é tão lindo ver o trabalhar de Deus, que antes que Deus, Ele use alguém para cumprir o seu propósito, primeiro Ele trabalha
na nossa vida, trabalha na vida de alguém. Foi assim que Deus trabalhou na vida de Esté. Esté vinha de quê? De uma geração que tinha sido cativa. Ela vivia exilada em Suzã, era órfã. Toda a sua geração, bisavô, avô e pais, havia morrido dentro da escravidão babilônica. Mas Deus faz o que com a geração de Esté? Ele faz dela uma rainha. E através dela, gerações foram salvas, aleluia. E nós entendemos que Deus, Ele nos chama com um propósito, porque o Senhor quer que você reine no seu lar, na sua família. Deus quer que você reine no seu trabalho, no meio da sua parentela, não importa, o Senhor te chamou com propósito, aleluia. Mas muitas das vezes, precisamos passar primeiro pelo processo. Para nós chegarmos aonde o Senhor quer que a gente chegue, primeiro vamos passar pelo processo. A vida de Esté não foi fácil. A vida dela foi muito difícil, irmãs. Imagine só, ela não tinha mais pai, muito nova, foi criada pelo seu primo, era exilada num país que não era dela, uma cidade que não era dela, pois ela estava ali em Suzã, aonde todos os seus antepassados tinham sido presos sobre o domínio babilônico. E a vida dela não foi fácil, mas ela tinha princípios bíblicos. Por quê? Porque Mardoqueu era um homem que temia ao Senhor. E deu instrução para ela, para que ela não esquecesse do Deus a qual seus pais serviam. Aleluia. Mas só que Amã, ele tinha o que? Um inimigo. Que por causa desse inimigo, é aonde vai acontecer todo o processo. Aonde o cumprimento do que Deus queria fazer através da vida de Esté vai se cumprir. E Amã, né, eu quero sempre chamar de Amã, ele não se curvava diante de Amã, Mardoqueu. Por quê? Não era porque ele era insubmisso ao rei. Era porque ele tinha algo dentro dele que ele só se curvava diante de Deus. E por causa disso, Amã tinha raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, não reverenciava ele. Mas só que Mardoqueu, como eu disse, ele tinha um Deus todo-poderoso e ele não podia se curvar diante de qualquer outro homem a não ser Deus. E hoje Deus me trouxe aqui para te perguntar: quais são as circunstâncias que estão querendo te fazer se curvar diante delas? Quais são os problemas que estão te dizendo para você se curvar? Mas assim como Mardoqueu não se curvou diante daquela situação, Deus diz para você: não se curve diante dos teus problemas, não te curve diante daqueles que querem ver você para baixo. Só se curve diante do Deus Todo-Poderoso, porque a Ele é toda a honra, a Ele é toda a glória, a Ele é todo o louvor. E muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele quer que a gente ande curvado, de cabeça para baixo, triste, desanimado. Vocês sabiam, irmãos, que quando nós andamos assim, nós estamos se curvando diante do problema. E nós estamos dizendo para Deus que Ele não tem poder para resolver o nosso problema. Porque a gente se curva diante do problema, se curva diante da situação. Eu sei que nós somos seres humanos, somos frágeis, e muitas das vezes nós nos abatemos sim. Mas mesmo que a gente venha estar com o nosso coração abatido, mas levante a cabeça, aleluia, e diga: há um Deus Todo-Poderoso que ainda está me vendo e vai me dar vitória. Não se curve, aleluia, mas se curve diante daquele que pode resolver o problema. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto: Deus prepara pessoas para momentos específicos.
Esther 2,17. E o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Olha que coisa linda. Somos escolhidas para um propósito pelo Senhor, na nossa família, na sociedade. E muitas das vezes, irmãs, nós achamos que Deus não nos escolhe. Que nós somos algo insignificante. Que Deus só chamou quem prega, quem canta, quem está aqui no altar, quem é pastor. Não, irmãs, Deus chamou a cada uma de nós para realizar tarefas. Até limpando a casa do Senhor, Deus chama para limpar. Até para ficar na portaria, Deus chama para ficar. Até para servir um copo de água, Deus chama para servir. Mas tenha certeza que você está servindo. Eu disse para Deus hoje: Senhor, eu preciso que a tua presença esteja comigo. Porque eu não vou falar de qualquer pessoa. Eu vou falar de ti, Senhor. E eu não vou pregar para qualquer pessoa, Deus. Eu vou pregar para tuas filhas. Eu vou pregar para a tua igreja. Eu vou pregar para o teu povo, Senhor. E nós somos importantes para Deus. Você é importante. Você foi chamada, você foi escolhida para um propósito. Não importa onde o Senhor te colocar. Cumpra o chamado do Senhor. Faça o que Ele te mandar. Faça o que Ele te ordenar. Porque vem recompensa para você. E é tão lindo que dentro de 127 províncias, o rei olha para Esther e se agrada dela. Eram várias moças que foram ali para aquela seleção. Uma tinha que ser escolhida. E eram várias. A Bíblia não diz quantas, mas em todo o Império Persa eram 127 províncias. Era muita jovem, era muita mesmo. Talvez centenas ou milhares, ninguém sabe. Mas uma só tinha que ser escolhida. E quando o rei colocou os olhos em Esther, ele se agradou dela. E eu creio que não foi o próprio olhar do rei, mas foi o olhar do Senhor. Aleluia. Porque Deus já vinha trabalhando, irmã, desde o início. Deus já vinha mudando a trajetória da vida de Esther. Aquela que era órfã, aquela que era cativa, ela não ia ficar no cativeiro para sempre. Deus ia mudar a história dela. Deus nos chama para mudar a nossa história. Quantos de nós éramos cativa? Quantos de nós, irmãos, éramos presos no pecado, na escravidão? E um dia o Senhor nos chamou, nos resgatou e disse: epa, esse daí não vai viver no cativeiro para sempre. Essa daí não vai viver no cativeiro para sempre. Eu tenho um projeto, eu tenho uma obra na vida dela. Eu tenho algo a realizar na vida dela e através da vida dela. Então se alegre, se anime, igreja. Você foi escolhida pelo Senhor. Você está aqui hoje porque o Senhor te escolheu. Ele te chamou com um propósito. Vai chegar o momento certo de que Deus vai te honrar. Vai chegar a hora certa de que Deus vai fazer cumprir o plano que Ele tem através da tua vida. Mas primeiro você vai passar pelo processo. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Aleluia! Porque a vitória vai vir. E Esther foi escolhida no meio de tantas jovens. Deus já estava trabalhando. Mardoqueu ficava lá no palácio. Ele sabia de tudo que estava acontecendo ali. E ele ouviu dizer que o rei estava procurando uma rainha para substituir o lugar de Vasti. E ele imediatamente, ele faz o quê? Ele manda com que Esther vá. E nós sabemos que o nome Esther não é o nome de origem dela, é um nome persa. O nome verdadeiro dela é Hadassah. Mas Mardoqueu chama ela, instrui e diz assim: olha, tu não revela a tua identidade. Fica calado. E ela ficou quietinha. E Deus falava comigo e dizia assim:
Irmãos, tem momento na nossa vida que nós não precisamos dizer quem nós somos. Nós não precisamos dizer quem nós somos, aleluia, porque vai chegar um momento em que Deus vai revelar quem realmente nós somos, irmãs. Não precisa dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, não precisa. Fica quieta, fica calado, porque às vezes nós falamos demais, atrapalhamos o trabalhar de Deus. Mas Deus, Ele quer muitas das vezes que a gente fique em silêncio. E Esté ficou em silêncio, ela não declarou. Diz os historiadores que o rei Assuero, ele só podia se casar com pessoas que fossem da mesma linhagem. Porque, por gerações, eles focavam muito em gerações, né? Tinha que ser da mesma geração, que era para não se acabar a geração. Mas, o rei Assuero casou com quem? Casou com uma judia. Aleluia. Louvados. Vocês estão entendendo? Como Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Não importa a tua classe social. Não importa de onde Deus te tirou. O que importa é que Ele vai cumprir o propósito da minha e na tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Esté era uma jovem que se tornou rainha da Pérsia sem ela saber. Ela estava sendo preparada sem saber. Ela foi para o palácio, onde ela ficou lá 1 ano, né? Sob os cuidados do eunuco. Mas ela não sabia que todo aquele preparo que ela estava tendo era porque Deus queria fazer algo através da vida dela. E muitas das vezes, irmã, Deus nos coloca em lugares e nós não sabemos, mas Deus está trabalhando. No livro de Esté, o nome de Deus não é citado nenhuma vez. Mas nós vemos a ação de Deus, o trabalhar de Deus trabalhando aqui de todo jeito, irmãos. A vontade do inimigo era destruir o povo de Israel. A vontade do inimigo era acabar com a descendência. Porque nós sabemos que foi Jesus Cristo, Ele veio da descendência de quem? Dos judeus. E se todo o povo judeu tivesse sido destruído, lógico que Deus ia arrumar outro meio para salvar, como o próprio Mardoqueu falou. Mas o plano dele era acabar com a geração. Mas só que Deus, irmãos, Ele diz assim, ei, não vai acabar não. Aquilo que o inimigo projetou contra a tua vida não vai prevalecer. Aquilo que o inimigo projetou contra a tua casa, contra a tua família, não vai prevalecer. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer, não vai prevalecer. Hoje, Deus, assim como Esté, o rei deu uma carta. Ele não podia revogar a carta que ele já tinha assinado para que todos os judeus fossem mortos. Mas ele deu uma carta dando o direito dos judeus se defenderem. E hoje, eu lá na minha casa e o Senhor falando comigo. Eu passei esses dias meditando e cada mensagem que o Senhor ia derramando do céu, eu ia gravando, às vezes eu ia anotando. E o Senhor, agora à noitinha, dizia assim, fala para o meu povo. É profético, irmão. É profético isso aqui. Você crê, se você crê, recebe em nome de Jesus. Fala para o meu povo que hoje eu entrego uma carta e eles podem assinar essa carta, revogando todo o projeto que o inimigo tentou contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida. E ele ainda sela e ainda assina com o anel. E tudo aquilo que o Senhor assina não pode mais ser revogado. Aleluia. Escreva aí, escreva. Você tem uma caneta, escreva no papel o que é que você quer que seja revogado. Aleluia. Que o inimigo planeja contra a tua vida, que caia por terra nessa noite. Hoje o Senhor te dá carta.
Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é lindo. Alô, aleluia. Deus nos capacita e nos posiciona antes mesmo de entendermos qual é o nosso propósito. Às vezes a gente está num lugar, a gente fica assim, será que é aqui mesmo? Eu ainda fico perguntando, Deus, Senhor, tu está me chamando para esse ministério mesmo? É convite acima de convite. Toda vez que eu prego, eu fico, Deus, Senhor, meu Deus, eu me sinto tão pequena, tão incapacitada, Senhor. Mas tu está me chamando, Deus. Tu está me chamando, eis-me aqui. Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso da tua capacidade na minha vida, para que eu possa cumprir o teu propósito. Eu passei, acho que 20 anos da minha vida se escondendo de Deus, porque eu não queria esse chamado. Eu queria só louvar, era só cantar. Passei 20 anos regendo, e o meu chamado é esse. Eu determinei. O meu chamado é esse. Só que Deus, irmãs, quem tem que determinar o nosso chamado é Ele, não somos nós. E quando eu disse, Senhor, eu aceito, eu não vou mais fugir desse propósito. Eu vou abraçar esta causa, Senhor. Irmãos, e o Senhor escancarou assim o meu ministério. Eu tenho pregado sempre. E a cada dia eu digo assim, meu Deus, eu sou tão incapacitada. Mas a pessoa chega para mim e diz assim, irmã, a palavra falou tanto comigo. Irmãs, aquela palavra foi para mim. Uma vez eu preguei numa igreja que eu fiquei sem entender. Eu não disse arrasada, porque quando eu fui descendo assim, duas irmãs chegou para mim e disse assim, irmã, essa palavra foi toda para mim. Hoje mesmo nós estávamos conversando lá na minha casa. E tudo que a irmã pregou aqui foi para mim. E para a irmã que estava com ela. E naquele dia Deus me fez entender, pastor, que o chamado que Ele nos dá não é para nós, é para o próximo. O talento que Deus deu para mim e para você não é nosso, é dele. E é para beneficiar os outros, não é nós. E eu entendi que mesmo que eu suba aqui e eu sinta que eu não tenho aquela liberdade de pregar, mas eu preguei, eu tenho que ter convicção que o que eu preguei beneficiou aquele que estava ali ouvindo. E eu entendi a partir daquele dia que fazer a obra do Senhor não é para nosso benefício, é para o benefício dos outros. A palavra pode não falar para mim, mas falou para um. A palavra pode não ter falado para B, mas falou para A. E se for preciso, irmão, numa multidão, Deus desce, se levanta do seu trono para falar com uma pessoa. Então nunca julgue dizendo, a palavra não falou comigo. Pode não ter falado com você, mas falou para outro. Quantas das vezes, irmão, nós estamos de casa arrasados, tristes, preocupados, e quando chegamos na casa do Senhor, o Senhor fala conosco de uma forma tremenda e gloriosa. Tudo que a gente precisa é estar com nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito Santo diz para a igreja. Se a gente ficar desligado, a gente não escuta Deus. E eu aprendi a ouvir a voz de Deus, sabe como? Quando eu fico bem quietinha ali, eu abro meus ouvidos, pode subir aqui em cima a pessoa mais humilde que for, mas eu sei que Deus vai usar a vida dela. Eu sei que Deus vai usar a boca dela, ou a boca dele. Por quê? Porque aqui, nesse altar, é o lugar onde Deus fala com o seu povo. Aleluia. O segundo ponto. Haverá momentos de decisão. Esté 4:11. Haverá momentos na nossa vida de decisão, porque houve esse momento para Esther. Todos os servos do rei sabem, isso foi a resposta de Esther. Todos os servos do rei sabem que há uma lei
que condena à morte a qualquer homem ou a qualquer mulher que quer se aproximar do rei sem ser chamado. Era uma decisão que Esther, ela saía do seu conforto, do palácio, ou ela deixava o povo perecer. Mas ela decide se posicionar. Muitas das vezes, irmãs e irmãos, Deus quer que nós tenha um momento de decisão. Você vai decidir. Você vai se levantar da zona de conforto para partir para a guerra? Ou você vai continuar parado? Você vai continuar churumingando, se queixando? Mas tem momento na nossa vida que nós precisamos tomar a decisão. E a decisão tem que ser correta. Se nós tomarmos decisões precipitadas, há prejuízo. Mas se nós tomarmos decisões coerentes, é vitória na certa. E Estela decide se posicionar. Ela diz, vai, convoca o povo. Aleluia. Manda todo o povo jejuar por mim. Não coma durante 3 dias, nem 3 noites. Nem bebam água. Que eu, as minhas servas, vão fazer o mesmo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãs? Que tem momento na nossa vida que é só eu e Deus. Mas tem momento na nossa vida que nós precisamos de reforço. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes tem pessoas que perecem porque está dentro de uma luta, está dentro de uma dificuldade que ela só não vai conseguir vencer. E ela, às vezes, se reprime. Porque tem medo, porque tem vergonha, porque não quer se expor. E ali, ela fica ali sozinha e não aguenta o tranco. Mas com Esther nós aprendemos. Ela precisava de reforço. Ela mandou convocar o povo. Então Deus está dizendo para mim e para você que no momento crucial da tua vida, que você achar que você não tem mais força, Deus está dizendo para ti, busque reforço do céu. Porque a união faz a força. E todo o povo ali foi jejuar pela rainha Esther. E no momento que Esther teve que enfrentar, depois de 3 dias, não houve decisão precipitada da Esther. Não houve comportamento precipitado dela de jeito nenhum. Ela foi se preparar. Ela foi se revestir em jejum e oração. Muitas das vezes nós somos derrotados em alguma área da nossa vida porque nós enfrentamos as lutas despreparados. Queremos enfrentar de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito que Deus quer que a gente enfrente as adversidades das nossas vidas. A gente corre um risco de não sermos bem-sucedidos quando nós nos precipitamos. A rainha Estela poderia muito bem ter dito assim, eu sou a rainha, eu vou falar logo com o rei. O rei com certeza vai me dar vitória, vai logo desmanchar esse decreto. Mas ela não confiou na posição que ela tinha. Ela confiou em Deus. Porque é só em Deus que vem a nossa vitória. E tem momentos na nossas vidas que nós temos que entregar tudo nos pés do Senhor. Entregar toda a nossa luta, toda a nossa dificuldade. Senhor, está aí, eu não aguento. Sem ti eu não vou vencer. Sem ti eu não posso sair nem do lugar, Senhor. Mas é contigo que eu vou vencer. E foi assim que ela fez, Esther. Depois de 3 dias que ela jejuou e orou, com certeza, foi que ela foi até o rei. E quando ela chega ali, diante do pátio, ela fica em frente da porta onde fica o pátio, né? A casa do rei. E o rei ali no seu trono, sentado, ele viu Esther de longe. Aleluia. E o rei, se o rei não
lançasse o cetro, era a morte na certa. Só quem podia livrar Esther era Deus. Porque nós sabemos que o rei, aquele povo daquela época, eles eram muito rígidos. Tão rígido que ele fez o quê? Que ele tirou Vasti do trono, porque ela não quis se apresentar diante dele. Ele tirou ela do trono, arrancou ela do trono. E ele poderia muito bem mandar matar ela, porque ela estava desacatando, era uma ordem. Que ninguém podia se aproximar do rei, nem homem nem mulher, sem ser chamado. Mas ela foi, aleluia. E quando ela ficou lá de frente, creio que já estava com 30 dias que o rei não chamava Esther. E eu creio que quando Esther se apresentou ali, naquela porta que o rei viu ela ali do trono sentado, os olhos dele brilhou. 30 dias sem ver a amada dele. Acredito que o Espírito Santo foi logo trabalhando. Ela se embelezou toda, vestiu as suas vestes reais para se apresentar diante do rei. E ele foi, lançou o cetro de ouro. E ela se aproxima, creio eu que, ai, que alívio, tocou no cetro. E ele diz assim, olha o que ele diz assim para ela. Diga, minha rainha, o que tu queres, que até metade do reino eu te entrego. Olha aí, que coisa linda, irmão. Você vê, olha o trabalhar de Deus. Só que isto é muito sábia, orientada pelo Espírito Santo, com certeza. Ela não vai logo se precipitando e dizendo, os inimigos querem destruir o meu povo. Não, ela foi estratégica. Irmã, só quem tem estratégicas santas é quem busca a orientação de Deus. É quem busca o Senhor. Ela foi ali com muito cuidado. Não, rei, é que eu queria te convidar para um banquete. Você e Amã. Despertou logo uma curiosidade no rei. Só eu e Amã. E nós sabemos que ali o reino persa, eles eram conhecidos como... Era muito extravagante, as festas que eles davam, era extravagante demais. Era 6 meses, imagine 6 meses de festa, irmãs. As cozinheiras devem ter trabalhado muito, hein? Lavado muita panela, preparado muita comida, muito banquete. Mas Esther foi ali, com prudência, com jeitinho. E o rei aceitou o convite, mas ele estava muito inquieto. Tão inquieto que ele não dormiu à noite depois do primeiro banquete. Ele não dormiu à noite. Deus incomodou. Deus incomodou ali o rei Assuero e fez ele lembrar de quando Mardoqueu revelou que alguém estava planejando tirar a vida dele. E ele manda chamar. Tem alguém aí no pátio? Primeiro ele perguntou o que era que tinha sido feito com aquele homem que ele salvou a vida dele. Ele disse, coisa nenhuma. E sabe o que eu aprendo com isso? Que tem momentos na nossa vida que não é a hora de Deus nos honrar. Vai chegar o tempo que Deus vai te honrar. Há momentos das nossas vidas que nós passamos por muita humilhação, por muitas coisas. Mas também vai chegar o tempo que Deus vai dizer assim, e agora chegou a hora de eu te honrar, meu filho, minha serva, eu vou te honrar nesse tempo. E o tempo de Amã chegou. Mas aí vai ficar mais para frente. E eu quero aqui, eu quero focar aqui nos atos de Esther. E os atos dela foram 3, jejuar, orar e reunir todos os outros judeus. Muitas vezes Deus nos chama para agirmos, mas o medo pode nos paralisar. Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, o medo nos paralisa. O medo rouba a nossa fé.
O medo nos deixa impossibilitado de agir. Então não podemos deixar o medo nos paralisar. Esther, se ela não tivesse buscado ao Senhor, o medo poderia ter paralisado ela. Não, eu não vou não, eu vou morrer porque é um decreto. Mas ela decidiu se arriscar. Tem momentos na nossa vida que precisamos nos arriscar. Na direção de Deus vai dar certo. Na direção do Senhor vai dar tudo certo. Está passando, irmãs? Já é 9h05. Então vou acelerar aqui para me concluir. Terceiro ponto. Deus age quando damos um passo de fé. Não vai dar para me concluir. Quarto ponto. O propósito de Deus sempre prevalece. O plano do maligno, Amã, foi frustrado. E o povo de Deus foi salvo. Quando obedecemos a Deus, Ele reveste situações impossíveis. Nossa obediência pode impactar gerações. Assim como Esther salvou o seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A tua obediência pode impactar gerações. Aleluia! Deus mudou a história de Esther. A geração de Esther não seria mais uma geração do cativeiro. A geração de Esther não seria mais um povo exilado. Aleluia. Diz, a Bíblia não fala que Esther teve filhos, mas alguns historiadores dizem, não sabe se é real, que ela possa ter tido um filho chamado, até esqueci o nome. Mas digamos que realmente ela teve esse filho. O filho dela foi o quê? Príncipe. Ou princesa. Então mudou gerações. O nosso Deus, Ele muda gerações. Amém, igreja? E para concluir, assim como Esther, fomos chamadas para esse tempo. Deus nos colocou onde estamos com propósito. Não podemos nos esconder ou ter medo. Se Deus te escolheu para este tempo, confie nele, cumpra a sua missão, aleluia. Você está disposto a confiar em Deus e agir no tempo certo? Ore pedindo a Deus coragem para cumprir o propósito que Deus confiou à sua vida. Amém, igreja? Aleluia. Quem vai sair daqui com a sua vitória na mão? Quem vai sair daqui no posicionamento, aleluia, como Esther? Deus te chamou para um tempo como este. Deus chamou a mim, Deus chamou a você, amém, aleluia. Não deu para me concluir, mas aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, amém.